E nós estamos nessa série, né? Inabaláveis. E o que é inabalável? O que é inabalável para você? O que Deus está construindo em nós como inabalável? Ora, inabalável é aquilo que é firme, que não cai, que está bem alicerçado, que está bem fundamentado. Porque algo que é abalável, para ele se tornar inabalável, é preciso estar muito bem firmado. E essa noite nós vamos falar sobre fechar as brechas. Fechar as brechas, tapar aquilo que pode trazer desestabilidade sobre o teu fundamento. Se nós fôssemos usar alguns termos de construção civil, a gente poderia dizer que uma brecha é um buraco, é uma fenda, é uma fissura, é uma rachadura na construção. E a gente também poderia dizer que é algo que pode causar dano e prejuízo, porque uma brecha pode fazer toda a construção ruir, certo? Então, ser inabalável não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações. Não quer dizer que você não vai ser sacudido, ou eu. Mas ser inabalável é estar firmado na rocha que é Cristo. No dia que formos sacudidos e não tivermos essas brechas por onde o inimigo entra e ele quer enfraquecer essa construção. E essa construção sou eu e você. Lucas 22, o 31 diz assim, Jesus dizendo a Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pai, nós queremos te louvar pela tua presença nesse lugar. Amado Espírito, nós viemos aqui ouvir a tua voz, viemos te ver, Jesus. Aparece para nós, Senhor. Visita as nossas vidas, produz cura, produz libertação, transformação de vida, de mentes. Em nome de Jesus, Senhor, apareça. Apareça e que eu desapareça nesse lugar. E que toda a glória seja dada a ti, Jesus. Toma o teu lugar, Santo Espírito, e se mova no nosso meio em liberdade, em cura. Eu quero profetizar que ninguém sairá mesmo daqui da mesma maneira que entrou, mas sairá daqui fortalecido, bem firmado na rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nós podemos ter a primeira compreensão de alguém que estava sendo abalado. Mas não era qualquer pessoa, gente. A gente está falando de alguém que era discípulo de Jesus. Alguém que caminhou com Jesus, que viu tudo com Jesus. E Jesus chega para Pedro e fala isso. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Se imagine numa grande peneira. O que iria acontecer com você? Você ia balançar. Eu iria balançar. E Jesus avisa que aquela peneira iria abalá-lo. Mas ele não diz assim: Pedro, eu vou te livrar disso. Pedro, eu vou te tirar disso. Ele não fala isso. Ele diz: eu vou rogar ao Pai por você. E em fé, você vai se fortalecer. E quando você se fortalecer, aí você vai se converter. Gente, vocês já imaginaram isso? Depois de tanto tempo andando com Jesus, para Jesus, Pedro não era convertido. Ele tinha só uma religião. Porque ser convertido não é ter uma denominação religiosa. Ser convertido é eu deixar o meu caminho e entrar no caminho que é Cristo. É eu entregar de fato a minha vida a Ele. Todos os dias. É eu renunciar à minha carne. É eu deixar a minha vontade para fazer a dele. Isso é ser convertido. E quando eu faço isso, então em força, eu sou levado a fortalecer outros. Eu sou levado a cuidar de outros. Porque aí eu já não olho mais só para mim mesma. Eu olho para o próximo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, nós precisamos entender que quando alguém fecha suas brechas, que está sendo fortalecido, essa pessoa se tornou inabalável. Ela passou pela peneira.
Entende? É algo que Deus permite, mas você precisa ter certeza, assim como eu, que Jesus intercede por nós. Que Ele diz, em fé, você vai se fortalecer, em nome de Jesus. Essa é a grande e primeira garantia que Jesus nos dá, que nós seremos inabaláveis. Ele roga por nós, Ele roga por você. E nessa noite, nós precisamos fechar todas as brechas que possam estar abalando a sua vida. Irmãos, fechar as brechas é assim. É como se você tivesse uma casa muito bem fortificada. E ela tem câmeras, ela tem alarmes, ela tem monitoramento em toda parte. Mas você não se importa de deixar uma frestinha da janela aberta. Uma coisinha assim, mínima. Ah, ninguém vai entrar nessa casa, né? E vai pensar que está com a janela aberta. E você vai dormir. Isso é uma brecha. Porque você pode se acordar e você se deparar com aquele que veio senão para matar, roubar e destruir. Então, todas as brechas precisam estar fechadas. Neemias, do 1 ao 3, nos relata o momento em que aquele homem foi levado por Deus a restaurar as muralhas de Jerusalém. Eu vou ler aqui rapidamente para você. E eles me responderam, aqueles que sobrevieram ao cativeiro e estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Jerusalém tinha sido levado cativo. E parte do povo que ficou naquela cidade estava humilhado, estava cercado pelo inimigo, destruído, sem forças. É isso que Satanás faz. Muitas vezes ele leva alguém da família a um cativeiro. E aquele que está junto é destruído. Uma família inteira é assolada. Muitas vezes gerações e gerações por causa de uma brecha. Mas assim como para aquele povo não havia esperança, para cada um de nós a esperança chega na presença de Jesus, porque Jesus é o resgatador. Assim como Deus trouxe de longe Neemias para resgatar aquele povo, para restaurar aquele povo, Jesus veio e nos trouxe e nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Jesus é aquele que edifica os nossos muros. Amém? Ele é aquele que fortalece os teus fundamentos. Ele é que ele te dá um novo tempo de liberdade. Mas uma liberdade santa. Uma liberdade onde você pode dizer não ao pecado. Porque você não é mais escravo dele. Amém? Em nome de Jesus. E no nosso tempo, naquele tempo, Deus enviou Neemias. E hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai olhar para o meu e para o teu fundamento e vai dizer, é aqui que você precisa fechar essa brecha. Em nome de Jesus, esse é o tempo do Senhor sobre a tua vida. Toma posse disso. Deus quer fortificar você. Ele quer te fazer inabalável. Porque assim como Neemias levantou as muralhas de Jerusalém, que estavam abaladas, que estavam caídas, as portas que estavam queimadas, as entradas e as saídas, por onde se passava por Jerusalém, era vergonha, era destruição, era humilhação, era necessidade. Quem aqui já viveu isso? Eu já vivi. Eu já vivi. Mas o Senhor restaurou a nossa vida. A Bíblia diz que você é a Jerusalém de Deus. Amém? Que nós somos. E eu te pergunto, o que está destruído na tua vida? O que precisa ser restaurado? Qual é a porta que está queimada? Qual é o lugar que o inimigo entra e sai e você não consegue fechar essa porta? Muitas vezes nós achamos que as lutas, que as necessidades, que as perseguições, que as enfermidades são essas coisas que nos abalam. Não são. Aquilo que nos abala é o que está dentro de nós. Porque é a nossa carne que nos sabota. Você pode passar por uma grande tribulação e vencê-la. Mas você pode
parecer estar num tempo de bonança e está tudo ruindo. Isso é uma brecha. Isso é uma brecha. 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Já imaginou isso? Que você é sagrado? Porque Deus mora em você, porque Deus mora em mim, porque Deus saiu da sua glória e deixou a sua divindade e decidiu, eu vou morar nela, eu vou morar nele. Nele. E não tem como você ter o próprio Deus vivo morando em você, morando em mim, e nós continuarmos tendo essa vida abalável. É tempo de firmar as estacas da tenda. É tempo de se firmar em Cristo. Muitas vezes o inimigo ele faz brechas como cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, para destruir aquilo que é sagrado para Deus. Porque você sabe qual é o plano de Satanás na terra? É destruir os filhos de Deus. Porque se ele destrói um filho de Deus, ele toca o coração de Deus Pai. Quando alguém toca nos nossos filhos, o que a gente faz? Você se transforma, né? Eu me transformo. Imagina Deus, que deu seu único filho por cada um de nós. Esse é o plano de Satanás, mas ele está desfeito pelo poder no nome de Jesus. Na restauração do muro de Jerusalém, Neemias encontrou algumas brechas que precisavam ser tapadas. Alguns lugares que estavam assolados ali. Jerusalém representa a nossa vida. A nossa vida. Porque antes ali era um lugar onde a presença de Deus estava. Mas agora Deus habita em mim e Deus habita em você. E eu quero te perguntar, existem brechas na sua vida? Existem brechas? Neemias do 4 ao 7 diz assim, olha. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes e os anomitas e os homens de Asdote souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Quantas vezes nós nos posicionamos em jejum, em oração, em santidade, em fazer aquilo que é certo, em ler a palavra e parece que tudo dá errado. Mas é isso aqui. O inimigo parece que faz tudo piorar. Que é para você desistir. Que é para eu desistir. Que é para você dizer, não, eu não aguento, eu não suporto. Irmãos, há uma palavra que eu me agasalho nela. E a palavra de Deus diz assim, Deus não nos deixa passar por nada maior do que nós possamos suportar. Antes, Ele nos livra. Ele nos livra. Ele nos livra. Então, se estamos passando por isso, se você está com a tua vida reta diante de Deus, se nada está, não há brecha, então você está vivendo uma constituição. Você está sendo treinado para algo maior. Não desista. Não desista. Se mantenha firme no Senhor. Porque muitas vezes, essa confusão que Satanás lança, que traz medo, que traz pânico, você se apavora e você desiste de tudo. Por quê? Porque a nossa carne nos sabota. Ela diz, você não vai conseguir, você não vai suportar. Mas nós suportamos no nome de Jesus. Gálatas 5 ao 17. A palavra de Deus vai nos falar como é que a nossa carne age. E diz assim, pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Então, eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele declara isso com muita propriedade. Ele diz assim: a minha carne luta todos os dias com o meu espírito. Eu tenho uma versão, a mensagem que diz que Paulo esmurra a sua carne. E isso quer dizer que é uma luta muito grande. Eu nunca dei um murro em alguém, mas eu imagino que é uma luta terrível. E aquela luta é diária. E ele diz: eu preciso lutar para que o meu espírito, que é guiado pelo Espírito de Deus, prevaleça. Irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa prevalecer e nos convencer essa noite de tudo que precisa ser restaurado, de toda brecha que precisa ser fechada, para que, de fato, no dia da peneira, no dia da nossa tribulação, a nossa casa não venha a ruir, mas ela seja sacudida, o vento venha, a tempestade venha, mas ela permaneça firme no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero citar aqui alguns tipos de brecha. Em primeiro lugar, a mentira e todo tipo de desonestidade, né? João 8:44 vai dizer assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Todo e qualquer tipo de manipulação, de negociatas, de usurpação de poder, de injustiça, tudo isso é abominável a Deus. Isso é uma brecha tremenda. E quantas vezes o dia a dia, a gente se acostuma, muitas vezes, a pequenas mentiras. Diz que eu não estou. Eu não posso. Eu não vou. Não vou conseguir. E você está mentindo. Nós sabemos que é mentira. E o Espírito Santo que mora em nós, ele se entristece. Ele se entristece. Isso é abominável ao coração de Deus. Em segundo lugar, a sensualidade e tudo que te seduz para o mundo. 1 Coríntios, do 6 ao 15, diz assim, do versículo 6 ao 15 diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são escravos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O espírito da perversão sexual é o maior causador de enfermidades mentais e emocionais. E isso a neurociência e a psicologia atesta. É o maior causador. É um dos maiores, traz os maiores danos que você possa imaginar, como pânico, ansiedade, as imoralidades sexuais, uma vida sexual desregrada fora do casamento, adultérios, fornicações, bestialidade, o roubo daquilo que é santo e que foi dado pelo Senhor para o matrimônio. Fora disso, o diabo tem legalidade. Irmãos, nós precisamos fechar essa brecha. Nós precisamos. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui a falta de perdão e o ódio. A gente poderia citar tantas coisas, mas eu vejo que essas três elas são paralisantes. A falta de perdão traz enfermidades, libera a ação de atormentadores.
A gente atende pessoas no gabinete que sentem dores físicas pela falta de perdão. Doenças são manifestas no seu corpo, porque a alma está doente e se manifesta no corpo físico. Jesus nos ensina a perdoar e a pedir perdão, mesmo quando a gente não foi aquele que causou o dano, né? Orar por aqueles que nos feriram. Não é fácil isso. Mas desabilita o inimigo na tua vida. Desabilita o inimigo a agir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma mulher há muitos anos. E aquela mulher, ela chegou ali, ela já estava um câncer no estágio terminal. E ela disse assim, eu vim aqui, eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, mas eu quero confessar para você. E aí ela me contou que, desde que ela era muito pequena, o seu pai a abusava. E aquilo foi até ela se tornar adolescente. E a mãe não acreditava. E depois daquilo, o pai dela faleceu. E ela cresceu, ela se tornou uma mulher, ela se casou, ela virou uma grande profissional. Mas ela nunca tinha perdoado o pai. E agora, aquela mágoa tinha se transformado num câncer, que tinha se espalhado pelo seu corpo inteiro. E eu disse para ela assim, olha, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, como que você vai ser livre disso? Ela disse, mas eu vou morrer. Eu disse, pois é. Imagina você encontrar Deus e Deus vai dizer, eu já perdoei ele. E eu quis te perdoar, eu quis te curar, mas eu fui impedido pelo teu rancor. Irmãos, eu nunca esqueço daquele dia. Porque no momento que aquela mulher, convencida pelo Espírito de Deus, a perdoar aquele pai já falecido, isso não muda nada. Porque era ela que estava se desligando daquela mágoa, daquele rancor. A partir daquele momento que ela falou, eu perdoo, eu não quero mais isso, eu quero esquecer, eu quero viver uma vida nova. Irmãos, ela caiu desmaiada na minha frente. E eu pensei, ela morreu. Ela morreu e ela se esvaía em sangue. E aí foi aquela coisa, aquela confusão, e chama o SAMU e levaram ela desacordada. Ela expeliu o tumor que estava preso no seu útero. E quando ela chegou no hospital, exames, e não havia uma célula cancerígena. Há um poder muito grande no perdão. Se você precisa fechar essa brecha, faça isso hoje. Saia das mãos dos atormentadores. Não importa o que fizeram, o que disseram, é Deus que nos justifica. Imagine, não é justo você, além de ser ferido, ainda carregar esse peso. Ainda ser aprisionado. Ainda orar e Deus não ouvir, não poder responder. Entregue isso. Feche essa brecha, em nome de Jesus. Vícios, sejam livres na presença de Deus. Bebedices, pornografias, drogas, cigarro. 1 Coríntios vai dizer tudo, 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nada me domine. Eu posso dizer não. Quando você é viciado, você não pode dizer não. Você se submete àquilo. Quantas coisas que Deus fez para o homem dominar. E hoje dominam o homem. As plantas que viraram drogas. Né? A maconha, que hoje é usada com fins terapêuticos, mas quantos? Cocaína. Então, tantas coisas onde o homem se aprisiona naquilo. Remédios tomados indevidamente. Eu posso, é só mais um, é só aquilo. Não, irmãos, você é o santuário do Espírito Santo. É tempo de fechar as brechas. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento. E que você orasse assim comigo, audível. Amém? Você que está em casa também. Diga assim, Jesus, quais as brechas que eu preciso tapar na minha vida?
O Senhor está falando com você. Ele está falando com você. Qual é a brecha? Ele está sendo muito claro com você. Diga assim: Jesus, se eu te entregar isso, o que o Senhor me dá em troca? E eu quero que agora você repita comigo. A gente vai orar. E eu creio que o Espírito Santo está aqui, essa noite de libertação. Em nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu te peço perdão por durante tanto tempo ter mantido essas brechas. Mas agora eu as quero colocar em sua cruz. Eu te peço perdão, Senhor. Eu me arrependo por todo pecado, por toda mentira, por todos os vícios, Senhor. Por todo adultério, por toda fornicação, por toda inveja, Jesus. Ah, Senhor, por toda maledicência, manipulação, idolatria. Eu coloco cada um desses pecados, Senhor. Todos os dias que fiquei irada, Deus. Todo ódio, todo rancor, toda falta de perdão, Senhor. Todo roubo. Perdão, Senhor, por todo roubo. Ah, Deus, eu coloco cada um desses pecados aos pés da tua cruz. Por todos os abortos, assassinatos, o sangue inocente derramado, Senhor. Ah, Deus, eu te peço perdão por toda iniquidade da minha família. Eu me arrependo, Jesus. Ah, Senhor, eu coloco cada um desses pecados aos pés da tua cruz. Eu cubro com o teu sangue. E eu declaro, eu quero que você agora se coloque de pé. Se coloque de pé, em autoridade do nome de Jesus. E eu quero que você diga, declare comigo: espírito de morte, de roubo, de prostituição, de violência, de perversão sexual, de Jezabel, de Mamon, eu não tenho parte contigo. Eu me desligo de você. Eu quebro toda a legalidade de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre a minha descendência. Em nome de Jesus, eu tomo das tuas mãos, Satanás, tudo aquilo que você me roubou. E eu te devolvo toda a enfermidade que você me lançou, todas as misérias, todas as angústias, todas as enfermidades. Em nome de Jesus, eu desligo agora sobre a minha vida toda a comunicação com as trevas. Em nome de Jesus. E eu coloco a cruz de Cristo entre nós. Você não me persegue mais. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus é bom. Aleluia! Glória a Jesus que venceu. Amém? Você pode se sentar. Amém. Irmãos, quando você for fazer uma oração de guerra, você não fica ajoelhado, tá? A gente se prostra para o Senhor. Mas para o inimigo, você tem que se mover em autoridade do nome de Jesus. Então é de pé e a voz, posta a tua voz ali e manda o cão embora. Ninguém vai mandar um ladrão, ai, por favor, seu ladrãozinho, vai embora. Não. Saia daqui, em nome de Jesus. Amém? Só para você não esquecer. Irmãos, existem coisas que começam pequenininhas. Pequenas brechinhas. As coisinhas assim, quase nada. Que parece que não vai acontecer. Mas são essas coisinhas que nos levam à destruição. Porque das coisas grandes, a gente se desvia, né? Você se desvia, eu me desvio. Mas das coisas pequenas, elas nos fazem tropeçar e cair. Isaías 30:13 diz assim: este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba e cai. Irmãos, nós não podemos fazer maquiagem no muro. Não podemos. Porque Deus vê a maquiagem. Ezequiel 13:5, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Porque quando o Espírito Santo me deu esse texto, eu vi
o seu gemido por mim e por você. É com muito temor que eu falo isso. Porque Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês não foram consertar as brechas, o Senhor diz, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede vai ruir. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a qual? Aonde vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá grande chuva, e na minha indignação pedras de granizo para destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la, para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim eu cumprirei o meu furor contra a parede e contra aqueles que a cobrem com cal. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. Ele está falando de um lugar onde havia imperfeições, ainda onde haviam brechas, onde haviam fissuras, e simplesmente pintaram como se fosse uma parede nova. No Novo Testamento, Jesus vai dizer em Mateus 23, vocês são sepulcros caiados. É a mesma coisa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de morte e de podridão. Porque por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Irmãos, o Senhor não nos chamou para ter uma vida religiosa. Ele não nos chamou para ter uma vida de aparência com Ele, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Não, o Senhor nos chamou para ter uma vida de intimidade, de santidade com o Espírito, porque isso nos aproxima de Deus. Rituais, métodos de se encontrar com Deus, isso não nos salva. E mais, como a gente tem ouvido tanto aqui, eu posso estar com o meu nome escrito no livro da vida, mas eu tenho vivido uma vida abundante. Você tem vivido uma vida abundante. A vida abundante requer uma entrega, uma mortificação da nossa carne. Não tem como andar com Deus e continuar com a vida assim. Porque o Senhor nos chama a ter um muro. Esse muro somos nós, sou eu e é você. Deus quer que você esteja bem firmado. Ele quer que você seja lindo, perfeito, perfeita. Por quê? Porque você é feita à imagem e semelhança dele. As pessoas precisam olhar para os filhos de Deus e dizer, eles são a cara do Pai. Você entende isso? Como nós vamos fechar essas brechas? Como? E Neemias, ele dá aqui uma instrução. Esse texto, ele é muito rico. E eu quero que você, quando puder, pare e estude esse texto. Porque Neemias 4:13, ele vai falar daquilo que Neemias fez para restaurar aquele muro. Imagine um muro que cercava toda uma cidade. E a palavra de Deus diz assim, então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Irmãos, muitas vezes a luta é tão grande que você está tão cansado
que você está tão cansada que você pensa, eu vou desistir. Não adianta. Eu já passei por tantas coisas e essa guerra parece que não acaba. Eu quero te dizer aquilo que Neemias disse. Lembre-se do Senhor grande e temível. Ele é contigo. A palavra de Deus diz assim, daquele dia em diante. Deixa eu só pegar só um minuto. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Deus deu a Neemias uma estratégia poderosa, porque ele colocou cada pessoa para reconstruir a parte do muro na frente da sua casa. Porque como você ia reconstruir o muro na frente da sua casa? Você ia fazer o melhor, né? Você ia fazer o melhor. E foi o que aconteceu. Então, as famílias se juntaram. Só que a guerra era tão grande, a batalha era tão grande, que com a mão eles tapavam o muro e com a outra mão eles empunham a lança. Essa guerra, ela é vencida com a palavra de Deus, com a espada e com o escudo da fé. Você entende? Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa se esconder nessa palavra. Porque tem um dia na nossa vida que a gente não vê nada. Você só vê aquilo que Deus te disse. E lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Eu já vivi esse dia. Eu já vivi esse dia. Que eu não sabia onde o meu marido estava. E eu ligava, sabe onde eles estavam, irmão? Ele estava nos hospitais. Todo quebrado, todo fraturado. E às vezes eu nem encontrava. Estava nas clínicas. Você sabe o que é dormir e não saber onde a pessoa está? Eu vivi isso. Mas eu tinha uma palavra. E eu podia dizer, Deus, o Senhor me disse. O Senhor prometeu. O Senhor falou, então cumpre, Pai. Cumpre, Pai. Cumpre, Pai. E você precisa ter isso. Uma palavra onde você se esconde. Uma palavra que te sustenta. Uma palavra que muda a tua sorte. Porque se nós não tivermos uma palavra, nós estamos perdidos. Perdidos. Porque eu não tenho destino, eu não tenho propósito. Mas se eu tenho uma palavra, é como se eu tivesse um tesouro. É como se eu tivesse um bilhete da loteria, se nós acreditássemos nisso. Mas algo tão poderoso que muda a nossa sorte. Que muda a nossa sorte. Porque Deus, Ele é fiel. E era isso que aqueles homens estavam dizendo. Então, para você tapar a brecha da tua vida, você precisa juntar toda a tua família. As pessoas precisam ver em você a presença de Deus. A presença do Senhor. Não uma pessoa religiosa, mas você precisa carregar a presença do Deus vivo. Nós precisamos. Daquele dia em diante, eles trabalhavam dia e noite. Você tem que ser incansável, renovado pelo poder do Espírito, porque essa obra não é feita na força do meu braço. É no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo. Para fechar as brechas é preciso ter vigilância. Vigie para não deixar piorar. Marcos 14 diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa ter perseverança. Você não pode desistir. Continue tentando. Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Irmãos, não tem uma oração que fique sem resposta. Mesmo que eu morra, as minhas orações ficarão sobre a terra e cada uma delas vão se cumprir. Cada uma das tuas orações vão se cumprir.
Elas não são em vão. O anjo vem, elas sobem diante de Deus, ele recolhe. E ele vai enchendo a taça. Ele vai enchendo a taça. E quando aquela taça transborda, Deus responde com fogo, com trovões, com raios. Irmão, você precisa ter um raio de Deus na tua vida. Sabe o que isso significa? Uma resposta. Uma resposta do céu, um milagre. É um raio que cai sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, você precisa ter firmeza. Tome uma decisão e lute até o fim. Decida viver uma mudança de mente. Entregue sua mente a Deus. E peça, me dê a mente de Cristo. Irmão, tem pessoas que quando a gente ora, que a gente está ali fazendo um mapeamento espiritual, e eu coloco a mão sobre a cabeça da pessoa, a mente dela é tão agitada, são tantos pensamentos, que a mão da gente, fisicamente, tremula em cima da cabeça da pessoa. Uma mente confusa, perturbada. Você precisa orar por você, colocar a mão de Senhor, traz paz nos meus pensamentos. Senhor, me dá a mente de Cristo. Tudo que é perfeito, tudo que é do céu, tudo que é do alto, isso encha a minha mente, os meus pensamentos. Romanos 12 vai dizer, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e vontade agradável do Pai. Deus quer levantar pessoas nesse lugar, que querem se colocar na brecha, pela sua casa, pela sua família, pela sua nação nesses dias. Não pense, vai dar tudo errado, não vai, irmãos. Ore, clame, peça ao Senhor, Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Jesus disse diante de Lázaro morto, Pai, eu sei que tu me ouves, tu sempre me ouves. Ore a palavra, você não sabe orar? Ore a palavra. Ore a palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque ela vai se cumprir. Ela saiu da boca de Deus para um propósito, ela não voltará vazia. Eu busquei entre eles um homem, Ezequiel 22, que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E eu quero te perguntar, queridos, vocês querem ser achados pelo Senhor? Você quer que o Senhor te encontre hoje aqui? Você quer isso? Então declare, Senhor, encontre em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Aleluia! Que o Senhor te encontre, que Ele me encontre e que nos faça inabaláveis em nome de Jesus. Quando você fecha as brechas, aquilo que antes te assolava, não assola mais. Não assola mais. Não assola mais. Quando eu vi, irmãos, eu lembro que eu era recém-casada e minha sogra, eu amo a minha sogra, ela está no céu com Jesus. E aí ela dizia assim para mim, filha, tá tudo bem aí? Aí eu dizia, tá tudo bem. E o Abson? Tá bem. Ai, filha, tão bom que vocês casaram, agora eu durmo a noite toda. Aí ela desligava e eu pensava, né? Aí ela dorme e eu fico acordada. Mas, irmãos, eu nunca falei do meu marido para a mãe dele. Quem que pode falar do seu filho para a mãe? Ninguém. Ninguém. Mãe é mãe. Nunca falei dele. Sabe por quê? Porque eu não queria que ninguém falasse. Porque eu tinha uma palavra. E eu sabia que um dia Deus ia levantar aquele homem como levantou. E não era eu que ia destruir a minha própria casa. Não destrua a sua casa. Não fale dos seus. Guarde a tua boca, guarde a tua língua. As brechas foram fechadas, mas as portas ainda não estavam no lugar. Por isso, Neemias precisou manter a vigilância em perseverança e firmeza. Quando as brechas estão fechadas, nós alcançamos confiança.
Você alcança confiança. A tua casa, que antes era uma casa de vergonha, uma casa de humilhação, de mentira, de derrota, de roubo, não sei. Agora ela já não é, ela é uma casa confiável. Vivemos pela fé, já não fazemos as coisas do nosso jeito. É o que o Senhor nos diz. Você precisa ter esperança em uma vida melhor. Jeremias vai dizer, 29, eu é que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, tem momento que você não está vendo nada, mas confie em Deus e continue andando, porque Deus diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a vossa sorte. Lembre de tudo que Jesus já fez na tua vida. Quantas coisas Ele já fez, Ele não terminou a obra. Ele vai completá-la. Ele vai completá-la. Em nome de Jesus, aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. E você também alcança a tranquilidade de estar em paz na presença de Deus. Romanos 16, 20 vai dizer, e o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paz não é ausência de problemas. Paz não é não ter problema algum, não é ter angústias, não. É sobrenatural. É uma confiança que nós colocamos na soberania de Deus. No Deus que tem o controle de todas as coisas. No Deus que cuida de nós. Isso traz paz. A palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. E muitos pensam que ter alegria é andar rindo, dando gargalhadas. Não é só isso, irmãos. A alegria não é a falta de tristezas, de perdas, ao contrário, de lutos. Mas é a força que vem do céu. Como a paz. Peçam isso, peçam força, peçam uma alegria. Feche as brechas na sua vida. Eu queria chamar os levitas aqui. E queria convidar você a ficar em pé. E eu queria chamar aqui na frente. Você que quer fechar as suas brechas. Você que quer entregar realmente esse lugar que está caído, que está assolado, que as portas estão queimadas. Que você colocasse diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus é como um muro ao nosso redor. Para que a sua glória seja vista na nossa vida. Na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Zacarias 2:1 diz assim. Levantei os olhos e vi um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então eu perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, eu vou medir Jerusalém. Eu vou medir Jerusalém. Na sua altura, na sua largura e no seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. Ele disse, corre e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu mesmo, diz o Senhor, serei uma muralha de fogo ao redor dela, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu quero te dizer que o anjo do Senhor está aqui essa noite. E ele está com um cordel, ele está com uma fita métrica para ver a tua altura e a tua largura. E isso fala sobre estatura de varão perfeito. Isso fala o quanto a minha alma é regenerada, o quanto eu tapei as minhas brechas. Isso fala que Deus tem para você a glória dele, porque não haverá mais nada que te prenda. Você não está mais num cativeiro. Você não está mais aprisionado em medos, em vícios, em enfermidades, em misérias. Em crendices. Não. Você é livre. Você é aquele que anda como a luz da aurora. Você vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém. Que a glória do Senhor seja vista na tua vida. É tempo de fechar as brechas. Vamos adorar o Senhor. Eu quero pedir aos intercessores, aos ministros, estejam aqui, vamos orar. E nada irá resistir enquanto adoramos. Essas
muralhas vão cair, creia. Coloca diante do Senhor agora. Vai cair. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome declare como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Aleluia. Levanta as tuas mãos. O vitorioso está neste lugar. Aquele que não perde uma batalha. Aquele que é o Deus da verdade. E toda mentira, todo engano, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria desfeita agora. Todo aprisionamento na mente. Ah, Deus, desfaz agora. Desfaz, Jesus. Desfaz agora o laço de morte. Desfaz agora a falência, a bancarrota, Deus. Desfaz, Espírito Santo, todo aprisionamento, toda a vida sentimental amarrada. Desfaz agora pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos agora. Toma, Espírito Santo, toda a falta de perdão, Jesus. Ah, Senhor, tira a dureza desse coração, Pai. Dá um coração de carne agora. Sopra teu vento de poder, Espírito. Sopra teu vento de poder, que haja vida. Que haja vida sobre tudo que está morto. Que haja vida sobre tudo que se foi. Traz de volta os sonhos, Deus. Traz de volta a alegria. Traz de volta os dias de riso, os dias de honra, Pai, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito para viver um novo tempo. Em nome de Jesus, porque Ele é vitorioso. Guia o teu povo, Deus. Guia o teu povo, Deus. Livra dos laços de morte. Livra dos enganos, das mentiras, das falcatruas. Livra da fornicação. Livra, Deus. Livra da perversão. Tu és Deus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és aquele, Senhor. Ah, Deus,
que como um fogo nos cerca. E dentro dessa muralha intransponível para o inimigo, uma Jerusalém inabalável se levanta. Diga: sou eu esse lugar inabalável. Sou eu esse lugar onde a glória de Deus é vista. Sou eu esse lugar de vida, de prosperidade. Sou eu esse lugar de saúde, de bênção de Deus. Em nome de Jesus. Visita teu povo, Senhor. Visita esse que nos assiste, Pai. Em nome de Jesus, toma o coração. Sopra um vento de esperança, Jesus. Sopra um vento de poder aqui agora, Pai. E toma os lugares, Senhor. Toma os lugares assolados. Reconstrói essas portas queimadas. Devolve a honra a Deus. Tira a humilhação. Tira a vergonha. Receba a restituição do céu sobre a tua vida. Receba a restituição do céu. Você não vai saber o que está acontecendo, mas você vai lembrar desse dia que você decidiu levantar santidade ao Senhor. Você decidiu andar com Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de vê-lo com os teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, te adoramos, Espírito. Em nome de Jesus. Jesus, Jesus, declare: as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amados, nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Conte conosco. Você que não está numa célula, venha para estar conosco. Participe de uma célula. Um lugar menor, onde você vai ser cuidado, onde você vai ser visto, né? Não entre e saia da igreja sozinho, não. Vamos estar juntos em comunhão. Amém? Em nome de Jesus, estamos aqui para cuidar de você. A igreja Alameda é uma igreja que ama as vidas de todo o coração. Isso é verdade. Nós amamos vocês. E eu creio que hoje o Senhor restaurou essas brechas. Amém? Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você seja conhecido como amigo de Deus, como aquele que brilha a face do Senhor Jesus, como aquele que fechou todas as brechas e a glória do Senhor é vista na tua vida. Quando você orar, o nome de Jesus terá poder na tua boca, porque não é o som do nome, mas é aquele que carrega a presença de Deus, e esse é você. Carregue a presença do Senhor, viva um novo tempo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vão em paz
E que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero me despedir de você que está em casa, dizer que nós te amamos e que você conte conosco no precisar. Sexta-feira estaremos aqui, sábado temos culto de jovens, domingo culto de celebração. Venham estar conosco. Deus abençoe os irmãos. Fiquem